Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo da palavra do Senhor. Hoje nós vamos abordar o tema Um Deus Recompensador. Vamos entender o significado da palavra galardão. Vamos observar vários textos que explicam como o Senhor Deus vai distribuir o galardão, para quais pessoas e qual é a finalidade. E eu quero encorajar você a ficar até o final deste vídeo, porque o último tópico é muito interessante, que vai falar da forma como o Senhor Deus julgará o galardão. Agora eu vou te colocar aqui na tela do celular para que você possa acompanhar comigo o texto e também as explicações que eu fiz. Pois bem, o tema então é um Deus recompensador. O texto bíblico escolhido para ser a base deste estudo é Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. O tema está na parte C do versículo, que é galardoador dos que o buscam. Introdução. As Escrituras Sagradas nos apresentam um Deus recompensador daqueles que o buscam. Quero abordar esse tema para enfatizar a importância de servir esse Deus benevolente e recompensador. Tendo em vista que Hebreus ele já esclarece para nós que é necessário crer nesta recompensa. Primeiro, se crer que Deus existe, e em seguida se crê que Ele é recompensador, que Ele distribui galardão, que Ele dá pagamento, que Ele então fornece recompensas àqueles que crê no seu nome. Um Deus que retribui. Aqui eu quero que você entenda que nós servimos um Deus que retribui. Então observe esses textos sagrados. Gênesis 15, 1. Diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Olha só, o teu galardão será grandíssimo. Recompensa é uma ação de Deus com Abraão, mostrando para Abraão que ele teria um pagamento, ok? Em Gênesis temos uma declaração para Abraão sobre a sua recompensa em servir o Senhor. Está evidente nesse texto. Aqui em Gênesis é o Senhor quem fala, mas em Ruth temos esse versículo de Boaz que diz a Ruth: olha só, o Senhor recompense o que fizestes e seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Então, em primeiro lugar, nós temos o próprio Deus falando que vai recompensar Abraão pelo seu serviço, pelo seu ato de fé em segui-lo, em obedecê-lo, em viver em conformidade à sua vontade. Já que em Ruth nós temos a declaração de Boaz a Ruth, dizendo que o Senhor iria dar uma recompensa, um galardão para ela, pela ação que ela estava fazendo de continuar cuidando
ali de sua sogra Noemi. Observe como essa ideia de recompensa está forte no contexto do povo israelita. Isaías vai dizer o seguinte, olha só, Isaías 40:10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Temos inúmeros versículos no decorrer da Bíblia que mostra que o Senhor Deus concede galardão a todos que o servem, porque o nosso Deus, ele é um Deus recompensador, é aquele que dá recompensa. Então o nosso Deus, ele tem este senso com ele trabalha com esse princípio desde a eternidade. Isto faz parte do Senhor, de retribuir, de recompensar, de fornecer estas recompensas para toda a humanidade. A pergunta então é: o que é galardão? É o segundo ponto que eu aqui coloquei e deve ser entendido. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e do temor do Senhor é riqueza e honra e vida. Então em Provérbios diz que galardão da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Segundo versículo, é riqueza, honra e vida. Isaías 62, verso 11. Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra. Dizei, filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Eis que com ele vem o seu galardão, e a sua recompensa está diante dele. Esse segundo versículo traz galardão com o símbolo de recompensa. Então, em primeiro lugar, temos Provérbios falando de riqueza, honra e vida, e aqui em Isaías temos a expressão recompensa. Jeremias 31:16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro e das lágrimas os teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Segundo o livro de Jeremias, é pagamento de trabalho. Eu estou aqui contextualizando com você algumas expressões da palavra galardão em alguns contextos, para que você possa ter uma compreensão do que é galardão, ok? Veja como a palavra galardão tem esse sentido de recompensa, honra, pagamento e valor. Então, galardão tem este peso: recompensa, honra, pagamento, valor. Onde eu recebo o galardão? Aqui nós temos um assunto muito interessante, porque segundo a Escritura temos duas possibilidades e eu quero passar por cada uma delas. Primeiro, nesta vida; segundo, na vida vindoura. Nesta vida, Jesus explica isto muito bem em Mateus 6, versículo 2 e depois o versículo 5. Diz assim: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Em algumas outras traduções tais está escrito: já receberam o seu galardão. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Honra, prestígios públicos são uma forma de receber galardão.
é uma espécie que eu coloquei aqui de débito automático. Então o Senhor Deus, ele já disponibiliza um pagamento de galardão quando se recebe aplausos, prestígios, honras. É uma forma de pagamento automático, entende? O próprio Senhor Jesus estabeleceu que se alguém fosse honrado por alguma atitude, de fato, esta honra já é o pagamento do seu trabalho, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele estaria executando. Então, uma espécie de débito automático, ok? Já na vida vindoura, nós temos aqui Mateus 6 também, versículo 3, que diz: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então veja que em Mateus 6 nós temos também ações sendo realizadas, como esmola, como oração, e o Senhor Jesus mostra que se não se fizer público estas coisas, o Senhor Deus irá pagar, dar a recompensa, dar o valor, dar o galardão. Veja como que é muito interessante o que o Senhor Deus estabelece nas Escrituras Sagradas, que existe pagamentos nesta vida e existe pagamentos na vida vindoura. Por isso que nós devemos sempre trabalhar para o Senhor, se somos vistos ou não, porque se trabalharmos somente para sermos vistos, então a nossa recompensa já está nesta vida, com os prestígios, com os aplausos, com os melhores lugares, com as honrarias, já temos recebido o galardão. Mas se nós trabalhamos para o Senhor, fazendo no oculto as nossas orações, as nossas esmolas, ajudando a quem precisa, estendendo a mão e não colocando em evidência essas coisas para ser notado, lógico, nós temos uma recompensa que o Senhor Deus dará para nós, Ele mesmo dará. Então nós temos já um princípio de galardão estabelecido. Primeiro, o galardão é pagamento. Segundo, o galardão se dá em duas formas de pagamento. Primeiro, público, e segundo, privado. Primeiro, débito automático, e segundo, nós temos aqui uma ação do próprio Senhor Deus concedendo galardão para as pessoas na eternidade, que nós vamos continuar daqui a pouquinho. Quero que você preste atenção neste ponto. Todos vão receber galardão? Esta é uma pergunta que nos choca, porque na maioria das vezes nós pensamos que só os crentes vão receber galardão, só aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, só aqueles que obedecem. Mas quando entendemos que a palavra galardão, ela é muito mais do que uma expressão, mas ela traz um significado de pagamento, de riquezas, de valor, nós entendemos então que o Senhor é um Deus que vai pagar a cada um segundo as suas obras. Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois o juízo, pagamento, prestação de contas ou sentença. Mas Deus é o que julga, a um abate e o outro exalta. Salmo 75, verso 7. Deus é quem julga. A expressão julgar é o mesmo de ser juiz, dar a sentença, dar o pagamento, prestação de conta. Olhe só o que diz Hebreus 10, 30 e 31. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu retribuirei, pagamento. E outra vez o Senhor julgará o seu povo.
Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Salmo 109, verso 20. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus adversários e dos que falam mal contra mim. Davi, ao utilizar a palavra galardão, ele diz para que o Senhor viesse dar o devido pagamento aos seus inimigos e aos seus adversários. Então temos aqui um ponto. Primeiro, nós entendemos que galardão será a recompensa distribuída segundo cada obra para todos os homens, sejam grandes e pequenos, sejam ricos ou pobres, todos receberão um devido pagamento. Então, de fato, todos serão galardoados, todos irão receber galardão de alguma forma, porque galardão se fala justamente de recompensa, pagamento, sentença, valor. Então devemos entender que todos irão receber galardão. Mas nós temos uma questão muito importante a ser levantada, que o pagamento que o Senhor Deus dará, embora o pagamento ele venha fazer para todos, mas cada um receberá um distinto valor, um distinto pagamento, ok? Devemos nos atentar para qual galardão iremos receber. Se é galardão para a vida, se é galardão para a morte, se é galardão para honrar o Senhor, se é galardão para o fogo eterno. Então nós temos esta distinção, ok? Então quando eu digo que todos irão receber galardão, eu não estou aqui dizendo que todos aqueles que praticam boas ações ou fazem algumas coisas para ajudar o próximo receberá alguma coisa. Não, eu digo que quando fecharmos os nossos olhos, quando estivermos diante do Senhor, nós estaremos diante de um Deus que vai recompensar a forma que vivemos. Então, se vivemos com Ele, receberemos uma recompensa, um galardão. Se não vivermos com Ele, receberemos uma recompensa, um galardão. E eu creio que isso não fica uma difícil compreensão, ok? Então vamos ver aqui. A prova do galardão dos salvos. Aquele que é crente em Jesus Cristo, salvo no Senhor, recebe um pagamento de galardão distinto, diferente. E Paulo descreve como será o julgamento do galardão dos salvos. Eu quero que você observe 1 Coríntios 3, versículo 12, que diz assim: E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então veja o versículo 14. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então Paulo deixa muito bem aqui colocado que é necessário que o galardão venha permanecer diante do fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Então primeiro nós temos uma classificação de obras. As obras vão se manifestar como ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. É a primeira colocação. Segundo, as obras serão provadas no mesmo fogo, tanto para o ouro, como para a prata, como para o feno, como para as pedras preciosas. É o mesmo fogo, vai provar. E a ideia é ver a resistência das obras. A obra que permanecer, este recebe galardão. E aquela obra que se for consumida pelo fogo, este não recebe galardão. Isso acontecerá justamente no céu, porque o Senhor Deus
está aqui falando através de Paulo sobre as obras realizadas no corpo da igreja, tendo em vista que esse capítulo fala da plantação, da colheita, do trabalho daqueles que são obreiros, daqueles que fazem a obra do Senhor, da igreja de Jesus Cristo. Então nós estamos diante deste tema tão maravilhoso, que mostra como que as obras, como que o galardão será dado segundo as suas obras. E aqui então nós partimos para a conclusão. A nossa obra, eu coloquei aqui, esqueci uma pontuação, as nossas obras são provadas pelo Senhor e temos que produzir o galardão que resiste à prova do Senhor. O Senhor Deus vai provar, o Senhor Deus vai testar o nosso galardão, vai testar as nossas obras, e então Ele vai conceder o galardão para nós. E aqui eu quero que você observe 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58 é uma colocação do apóstolo Paulo para que aqueles que estão a produzir obras continuem firmes, porque o Senhor Deus dará recompensa, galardão para aqueles que estão trabalhando, para aqueles que estão se empenhando, para aqueles que estão lutando pela sua causa. Eu não coloquei aqui esse texto, mas nós temos um texto muito interessante que é justamente a pergunta dos discípulos para o Senhor Jesus, que é aonde eles dizem: olha, nós deixamos as nossas famílias, deixamos os nossos trabalhos e estamos fazendo isso para te servir. E aí existe aquela pergunta: o que nós vamos ganhar ao fim de tudo isso? E o Senhor Jesus deixa estabelecido que eles iriam receber 100 vezes mais nesta vida e também a vida eterna, porque o nosso Deus é um Deus recompensador. Você que está lutando pela obra do Senhor, você que está ajudando a sua igreja local, você que está esparramando o Evangelho de Jesus Cristo, entenda que o seu trabalho tem valor, tem peso para o Senhor, e Deus ele vai recompensar tudo que você está fazendo, todas as suas orações, todos os seus atos, tudo aquilo que você está fazendo, o Senhor Deus recompensará, porque Ele é um Deus recompensador, é um Deus que dá galardão, é um Deus que vai dar justamente o galardão para cada um, para cada pessoa, para cada fiel. O Senhor Deus é aquele que vai dar recompensas. O nosso Deus é um Deus recompensador. E entender isso é entender que estamos diante de um Deus que não é um tirano, um déspota, que não é um capitão, que não é alguém que nos obriga a fazer apenas para ver nos servir. Não, Ele é um Deus que gosta de recompensar. Eu termino aqui justamente falando de Jó. Jó é um símbolo para nós da benevolência do Senhor em recompensar. Diante de tudo que aconteceu na vida de Jó, no último capítulo do seu livro, nós vemos Deus dando galardão para ele, depois dele ter passado por todas aquelas provações difíceis, quase insuportáveis de se passar. Mas ao fim daquelas provas, ao fim daquele momento sufocante, nós vemos Deus retribuindo, dando galardão para Jó. E Jó, então, ali tendo uma bênção do Senhor. Então, se você está servindo o Senhor, entenda que o Senhor Deus, Ele vai te pagar, Ele vai retribuir, Ele vai te recompensar, porque o nosso Deus é um Deus recompensador. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós trabalhamos para Ele, enquanto nós executamos para Ele, Ele nos
dá, Ele nos recompensa. Não é uma moeda de troca de forma alguma, é apenas o entendimento que temos de um Deus que não é um tirano, mas um recompensador. É um Deus que nos fornece estas bênçãos. Amém? Que o Senhor Deus ilumine a sua consciência, que você possa compreender mais sobre esta palavra galardão, entender, viver e ter muitos galardão na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre, te proteja de todo mal. Gostou desse conteúdo? Se inscreva aqui no canal, faça parte desta comunidade e eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.